Boa noite. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Convido o nobre vereador Antônio Francisco Eliodoro como segundo vice-presidente para assumir temporariamente a função de primeiro vice-presidente. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Ailton Caetano de Souza, ausente. Antônio Francisco Eliodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 5ª reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 31 dias do mês de abril de 2021. Às 16 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa, senhores Ailton, Antônio Francisco Eliodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolés Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues e Leandro Ribeiro Reginato. Deixou de comparecer o vereador Ailton Caetano de Souza. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a dispensa da leitura da ata. Considerando que cada vereador recebeu a ata da reunião anterior com antecedência para eventual retificação e aprovação. O que foi feito? Ato contínuo. A ata foi aprovada e assinada pelos vereadores presentes, não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião. O senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia compreendendo discussão e votação de projetos, a saber, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 025/2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2.345, de 26 de novembro de 2020 e das outras providências. Com pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocando em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei número 025/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 03/2021, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal do município de Bueno Brandão e das outras providências. Com pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins fez breve apreensão sobre o projeto de lei. Em seguida, usando da palavra, o vereador Cláudia Aparecido Borba solicitou vista do projeto de lei complementar número 03/2021, pelo prazo de 10 dias, para melhor estudo e expôs os motivos para tal solicitação. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 028/2021, que altera a redação do artigo 1º da lei número 2.348/2020 e das outras providências. Com pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins usou da palavra e prestou esclarecimento sobre o projeto. Também usou da palavra o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa, que parabenizou o senhor prefeito pela iniciativa. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 020/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos
agradeceu ao presidente de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presença ata, que lida e aprovada. Vai assinada pelos vereadores presentes das salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 31 dias do mês de março de 2021, em tempo, na ata da reunião anterior, no item A. Desconsidera-se a duplicidade do termo e de valorização dos profissionais da educação. Ainda em tempo onde se lê o projeto de lei número 020/2021, 021/2021 e 022/2021. Leia-se o projeto de lei número 020/2021, 021/2021 e 022/2021. E ainda onde se lê o parecer de redação final dos projetos de lei número 020/2021, 021/2021 e 022/2021. Foram aprovados por unanimidade. Leia-se o parecer da redação final do projeto de lei número 020/2021, 021/2021 e 022/2021. Foram aprovados por unanimidade. Da data supra. Todos de acordo? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha também pela transmissão da própria Câmara Municipal. Apenas no início, aos 31 dias do mês de abril, na verdade, mês de março, né? Não é isso? De 2021. E lá também colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins fez breve explanação sobre o projeto de lei. Na verdade, o projeto de lei complementar. Obrigado, senhor presidente. Muito bem lembrado, nobre vereador. Agradecido. Será feita a correção. Sem problemas. Com a lembrança do nobre vereador Antônio Marcos Martins sobre a data, correção será feita. A ata está... Todos de acordo? Sim. Então a ata está aprovada. Leitura pelo secretário da mesa. Secretário da mensagem de veto ao projeto de lei número 001/2021. Dispõe sobre fornecimento de produto de higienização nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços municipais, públicos e privados, e da outras providências. Lei de 5 de maio. Senhor presidente. Pois não. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Olha, o plenário é soberano. O nosso regimento fala sobre a questão da leitura. Sim. Esse parecer, essa mensagem de veto, vai ser enviada a todos os nobres edis, inclusive para a comissão especial que vai analisar. Sim. Perfeito? Sim. E pelo que se apresenta, ele é bastante extenso. No caso, a mensagem é bastante extensa. Se o plenário decidir pelo envio digital para cada, ou envio físico para cada nobre edil e dispensar a leitura do mesmo, eu estou de acordo. E eu sou parte totalmente interessada, mas estou de acordo na dispensa da leitura. Sim, muito bem lembrado. O plenário é soberano na decisão. Sim, porque o projeto ele já foi aprovado, né, pela Exatamente. Câmara, e no caso só seriam os pareceres, então, né, no prazo regimental. No prazo regimental. Não, o senhor, na condução dos trabalhos, vai nomear uma comissão especial. Sim. Para dar, né, o referendo, né? Sim. Referente à mensagem, ao veto. Nesse caso, ela já está, eu já vou só citar os nomes aqui, ela já foi Exatamente, já foi escolhida. Então, eu vejo assim, a mensagem é importante, e então que seja enviada, a meu ver, a cada vereador. Sim. E, em especial, né, a comissão especial avalie. Sim.
não vejo a necessidade de leitura de uma mensagem desse porte. Minha opinião. E olha que eu sou interessado. Sim, sim. Assim, o mais interessado, mas todos nós somos, porque todos votamos por unanimidade, aliás, esse projeto. Isso. Sim. Mas, sim, doutora, concordo. Mas é como o nobre vereador falou, ele é a parte interessada, né? A comissão, ela já está feita com os notas, né? Então, no caso, pedindo a dispensa até da leitura, e já se nomeia a comissão que vai dar os pareceres em 15 dias. O plenário concorda? Sim. O plenário concorda? Então, está aprovada a observação do nobre vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado a todos. Só para terminar. Em observância ao artigo 197 do Regimento Interno, a saber, o veto total ou parcial, depois de lido no pequeno expediente, será distribuído à comissão especial nomeada pelo presidente da Câmara para, no prazo de 15 dias, receber o parecer. A comissão especial será composta pelos vereadores Antônio Francisco Eleodoro, Cláudio Aparecido Borba e José Wilson Domingues, que apresentarão parecer no prazo de 15 dias. Aqui está o nome dos três aqui, que foi retirado aqui, o nome do vereador Danilo, que foi feito, né, retirou. Então, essa comissão, em 15 dias, se reunirá para dar os pareceres em 15 dias. Combinado? Suspendo os trabalhos para conceder as palavras aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Concedo a palavra ao vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Pode ser, pode ser. Boa noite, senhor presidente. Licença para afastar a máscara para poder falar melhor. Boa noite a todos os demais colegas vereadores. Boa noite a todos os funcionários da casa e todos que nos assistem, que nos acompanham. E eu queria fazer uma explanação, uma opinião particular, né, sobre o assunto, né, que nos atormenta. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar aqui que hoje nós votaremos uma moção de pesar a senhora Maria Almeida Lodi, que há pouco tempo atrás esteve aqui sentada naquela cadeira, nos presenteou, nos honrou, nos brindou com a sua presença, né, numa reunião que nós tivemos aí para dar denominação à estrada que liga Bueno Brandão Munhoz. O senhor Luiz Lodi emprestou o seu honrado nome a essa estrada tão importante, né, de Bueno Brandão a Munhoz. E a dona Maria Almeida Lodi, dona Marinha, né, muito conhecida, talvez seja até a segunda mãe nossa, aí, no tempo uma turma que teve aqui do China Raia, nós reunimos na casa dela. Eu acho que eu tomei mais café na casa dela do que na casa da minha mãe. Então, uma consideração pessoal muito grande. Ela esteve aqui, né, nos honrou e hoje não está mais entre nós. Por alguns motivos, né, da idade, etc., mas principalmente por essa Covid, esse vírus terrível que nos assola, né, esse momento tão difícil que a gente vive. Então, é sabido por todos nós que essa epidemia tomou conta do mundo, transformando-se numa pandemia, ou seja, o mundo todo está sofrendo com isso. E é uma tragédia, é um transtorno, uma catástrofe na saúde, né? Vamos falar do Brasil. No Brasil, nós temos manchetes aí de vários anos, 10, 15 anos atrás, dos problemas da saúde. Falta de leito, falta de respiradores, falta de UTI, falta de pessoal morrendo nos corredores, etc. Todo mundo sabe disso, que a saúde do Brasil faz muito tempo que é deficitária, muito deficitária. Agora, com o advento dessa pandemia, ou seja, sobrecarregou mais ainda.
O momento na saúde nossa é dificílimo. Então, quero fazer aqui um agradecimento e parabenizar todos os funcionários, né, da saúde, inclusive o nobre vereador, o presidente, o senhor Joaquim, né, que trabalha na saúde, enfrenta, né, na linha de frente de todos os doentes, no hospital e tudo mais. Né, o que vem. Né? Então, todos esses profissionais estão de parabéns por enfrentar momentos tão difíceis, né, com essas pessoas, vivenciar, né, essas tragédias que nós estamos vivendo. Na educação, o transtorno é muito grande também. Eu sou professor, fui concursado em 2012, né, muito bem classificado no concurso. Depois que eu saí da política, voltei e fiquei mais indignado, mais, digamos assim, eu fiquei mais adverso à realidade da educação. No tempo que eu estudava, se eu perdesse média, eu apanhava em casa. Eu fui o primeiro aluno da classe no primeiro, no segundo, terceiro e no quarto ano. Né? Tinha vários primeiros alunos, mas entre 2, 3, eu estava sempre entre os primeiros. E trabalhando com meu pai na roça. E tinha que passar de ano, senão era punido. Como professor, eu fiquei indignado de ver como mudou. Né? Em governos anteriores, a lei mudou, ou seja, não pode dar bomba. O índice de analfabetismo era muito grande, então, em vez de investir na educação, tirou-se, né, a bomba, ou seja, não repete o ano, não tem evasão escolar, entre aspas, e todo mundo tem diploma. Hoje nós temos uma legião de pessoas, né, diplomados, alfabetizados funcionais, né, que não tem um diploma, não sabe ler e escrever, não sabe interpretar um texto, não sabe tabuada, não sabe as capitais dos estados, dos países, não sabe matemática, química, não tem conteúdo, não tem nada. Devido à educação. Ou seja, a escola, ela vem complementar aos pais o conteúdo, mas a formação de cidadãos de melhor qualidade, para uma sociedade melhor ainda. E o que está sendo feito? Está ensinando para as crianças, desde os 4 anos, que ela não precisa estudar, que ela não precisa se esforçar, que ela não precisa fazer trabalho, que ela não precisa tirar notas boas, que ela vai passar de ano. Aí quando ela chega no vestibular, não passa de ano. Aí quando ela vai arrumar um emprego, se ela não produzir, se ela não trabalhar, se ela não for eficiente, ela vai ser demitida. Mas não foi isso que ensinou a vida toda para ela. Na formação da pessoa, do menino, da menina, não ensinou isso. Ensinou que, tanto faz como fez, ele vai ser presenteado, né, passando de ano, tendo o diploma do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. E, agora, pensa bem, vamos supor que, há 2 anos atrás, um menino do primeiro ano fez o primeiro ano meia boca, passou com nota 5 empurrado. O ano passado fez o segundo, né, online aí, com apostila, que não aprende muito menos do que presencialmente. Esse ano, terceiro. O ano que vem, se Deus quiser, ele vai voltar às aulas, vai estar no 4º ano. O que esse menino de 4º ano vai saber? O sistema educacional, o aprendizado de um ano é base para o ano seguinte, é uma escada. Você sobe um degrau pisando no degrau de baixo. Certo? Então é uma tragédia a educação. Social nem se fala, as relações entre pessoais. Né? Ninguém mais se abraça, ninguém mais se beija, pega na mão. Não é isso? Psicológico. Pessoas estão suicidando, depressão. Terrível. Economia, mais ainda. A economia, né, vai estar sofrendo e vai ter um baque, uma tragédia muito grande. É como se tivesse um carro aí viajando a 100 por hora na autopista, parasse. Para parar, para rapidinho. Para sair tem com a primeira, segunda. Então, para nós voltarmos ao que estávamos quando começou a pandemia, irão muitos anos para a gente recuperar. A economia vai sofrer e trazer muitos transtornos para nós. Nós sabemos que muitos países tiveram a segunda onda. E foi muito pior que a primeira. Ou seja, o Brasil também teria a segunda onda. Quando e como, e qual a duração, e qual a sua potência, a sua intensidade, isso é uma pergunta, uma incógnita. No ano passado, no período eleitoral, fui indagado por muitas pessoas, eu estava pedindo voto, e muitos perguntaram, por que você não sai candidato a prefeito? Você seria um bom candidato. E eu respondi para todos. Estive na prefeitura, fiz o máximo do máximo que eu pude, eu nunca quis ser político, fui convidado, eu nunca me posicionei que eu quero ser candidato. Me pediram para ser o candidato. Fui, ganhei a eleição, fiz o máximo do máximo, levantava de madrugada, 5h30, 5 horas, a prefeitura está aberta, ia para Belo Horizonte, voltava no mesmo dia, 2 vezes por semana, muitas vezes. O que eu pude fazer, eu fiz o máximo do máximo que eu pude. Não é isso? Então eu sei o tanto que eu fiz, o tanto que falta para fazer. E se eu um dia voltar, vai ser fazer muito mais do que eu fiz. E o momento não é propício. Viveremos, o pessoal está vivendo esse ano
O governo mandou essa quantidade de dinheiro para os governadores e para os prefeitos, como se terminasse 2020, terminasse todos os problemas. O problema maior vai ser em 2021. Falei para muitas pessoas, torço para que eu esteja errado. Eu não tenho bola de cristal, não sei do futuro, mas está contando a tragédia, o difícil vai ser o ano que vem. E o que essa pandemia nos trouxe? Trouxe com ela várias mensagens. E uma delas é que nós não estamos preparados para viver em sociedade em um momento difícil, um momento de grande dificuldade. A história nos diz que teve vários exemplos no passado, né, de tragédias. Teve a peste negra na Idade Média, teve a varíola, o sarampo, né, as guerras mundiais, teve a Depressão de 29, teve aí recentemente a AIDS, o Zika vírus, teve a Ebola. Tudo foi terrível, mas nada se compara com o que vivemos hoje. Hoje é muito mais sério, muito mais difícil. Nós fomos criados num sistema, nós mais, né, geração 70, 60, 70, 80, muito mais rígido, muito mais organizado, muito mais severo, muito mais responsável. Hoje a gente vê isso aí, que tanto a sociedade como os políticos não se prepararam para o momento atual que nós vivemos. Isso é uma opinião minha, gente. Depois a gente conclui. E por que não estamos preparados? Está aí o caos total, né? A dificuldade. Se essa vacina não vir rapidinho, mais 6 meses do dia que nós estamos, vai ter problemas seríssimos na sociedade. Então, essa mensagem nos diz o seguinte: o que nós vamos fazer para daqui para frente nos prepararmos para o futuro, para que tenhamos uma sociedade melhor, para que a sociedade melhor eleja políticos melhores, para que possamos enfrentar novas adversidades. Todo mundo em sã consciência sabe que esse problema nosso não é o primeiro, não é o último. É o mais grave que nós vivemos até hoje, pela realidade, pela atualidade. Mas certamente no futuro, não sei quando, teremos momentos difíceis. A vida não é só tocar o amanhã e como diz o ditado popular, não é todo dia que tem pão quente. Temos que nos preparar, nos organizar para momentos difíceis, enfrentá-los. Essa mensagem está sendo passada para nós. O que nós vamos fazer para isso? Chegou nesse caos por falta de responsabilidade social. Viver em sociedade, viver bem, com harmonia, com progresso, é extremamente necessário responsabilidade social. A responsabilidade social é a consequência da consciência dos direitos e deveres. Cumprir os deveres para termos direito. Primeira coisa é isso. Nós só temos direitos se nós cumprirmos nossos deveres na sociedade. Nós temos que ter consciência de que o direito de um acaba quando começa o do outro. Nós devemos ser honestos, honrados, verdadeiros, respeitosos e produtivos. Produtivo é aquele cidadão que paga o custo da sociedade. Se existe uma casa com 4 pessoas, ela tem um custo para aquela família. Amanheceu, escureceu, tem um custo diário. No fim do mês tem a água, a luz, tem o gás, tem o supermercado, a farmácia, etc, etc. R$2.000. Então aquela família custou R$2.000. A sociedade nada mais é que uma grande família. E ela tem um custo. E esse custo quem paga são as pessoas produtivas da sociedade. Nós podemos usufruir as ruas, as praças, os prédios públicos, que não for de graça, isso nunca não caiu do céu. Custou dinheiro, e custa para construir, custa para mantê-los. Quem que paga isso? Pessoas que trabalham e são produtivos. Não é isso? Então, gente, tinha mais coisa para falar aqui, mas eu queria trazer essa mensagem a todos os senhores, de que nós devemos valorizar os políticos que temos, honrar os políticos que temos, agradecer a Deus, porque são eles que fazem a sociedade organizada. E se eles não estão a contento, vamos fazer um trabalho para que na próxima eleição sejam melhores. Só teremos políticos melhores se tivermos uma sociedade melhor. Só teremos políticos melhores se nós escolhermos os próximos políticos da mesma forma que nós escolhemos os nossos funcionários. Aquele que vai pintar a nossa casa, aquele que vai capinar o nosso lote, ou seja, pessoas responsáveis, honestas, pessoas que sabem fazer o serviço com eficiência, né? Não pagando favores, não por ideologia, por moda, né? Ou porque deu um saco de cimento, ou porque, né, fez uma terraplanagem, alguma coisa assim. Então vamos começar por aí. Não é isso? Eu agradeço muito, né, senhor presidente, a todos aí, e desejar que essa pandemia passe logo, que a vacina chegue rapidinho, para que a gente possa, de novo, voltar à vida ao normal, entre aspas, mas que a gente pare de sofrer vendo tantas pessoas queridas
que estão entre nós e de um dia para o outro já não estão mais. Como nossa querida Marinha, né? Saudosa Marinha, que Deus a tenha. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 025/2021. Por se tratar de segundo turno, senhores vereadores, dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 025/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 025/2021. Projeto de lei número 025/2021, segundo turno. Como voto o vereador Antônio Francisco Leodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. O projeto de lei número 025/2021 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 028/2021. Por se tratar de segundo turno, senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 028/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. O projeto de lei 028, uma parte dele está relacionada ao projeto de lei 025, o qual acabamos de aprovar em segundo turno, altera para 3 entidades, né? A Confederação Nacional dos Municípios, hoje o valor é 9.180 e vai para R$ 9.531 anual. Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, hoje R$ 1.800.000. Se votado em segundo turno, R$ 1.845.000 anual. E por fim, relacionado ao projeto de lei 025, também a Casa de Caridade Ouro Fino, que está sendo inclusa neste momento, no nosso orçamento 2021, uma subvenção social no valor de R$ 46.827, haja vista o importante auxílio que ela presta aos nossos munícipes, aos buenobrandenses. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre esse projeto de lei número 028/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 028/2021. Projeto de lei número 028/2021, segundo turno. Como voto o vereador Antônio Francisco Leodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. O projeto de lei número 028/2021 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 023/2021. Projeto de lei número 023/2021 autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências. Câmara Municipal de Bom Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir o projeto número 1283, obras de qualificação viárias no município, o SINT, no Plano Plurianual 2018-2021, Lei 2.150 de 2017, vinculado ao Programa 0010 Desenvolvimento Urbano. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão do projeto de que trata o artigo 1º desta lei no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Lei número 2.323/2020. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial junto ao orçamento programa de 2021 da Lei número 2.345/2020, conforme o artigo 41, 42 e do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, para as seguintes dotação orçamentária. Órgão Executivo, Unidade, Departamento de Obras, Viação e Serviços Públicos Urbanos. Função, Urbanismo. Subfunção, Infraestrutura Urbana. Programa, Desenvolvimento Urbano. PROGE, Atividade, Obras de Qualificação Viárias no município OSINT. Natureza da despesa, obras e instalações. Fonte, operação de crédito interna. Destinação, recursos, operação de crédito interna. Artigo 4º. Usa-se como fonte de recursos para a inclusão, objeto desse projeto de crédito especial, operação de crédito interna, o SINT. Artigo 5º. Fica autorizado também a suplementação da dotação desses créditos especial na proporção de até 25%. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Destinação do recurso, operação de crédito interna, R$1.500.000. R$1.500.000. Prefeitura Municipal de Bom Brandão, 15 de março de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta grande casa projeto de lei que visa atender a necessidade do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo solicitar autorização legislativa para inclusão no Plano Plurianual 2018-2021, Lei número 2.150, de 2017, do projeto número 1.233, Obras de Qualificação Viárias no município SINT, bem como também no anexo de metas prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária número 2.323/2020, abrir crédito especial na Lei Orçamentária Municipal 2021, número 2.345 de 2020, para incluir a dotação orçamentária 02, 08, 15, 451, 0010, 283, 449.051, com valor de R$1.500.000, com o intuito de subsidiar empenhamento de despesa com obras de qualificação viárias no município, especificadamente nos bairros Vem Morar Melhor, Usa-se como fonte de recursos para o referido crédito especial operações de crédito interno, sendo
sendo só o que se cumpre para o momento. Aproveitamos para renovar os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 15 de março de 2021, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Eu só queria fazer uma ressalva antes da gente colocar em votação. Eu disse projeto de lei 021. Quero pedir desculpa, não. É projeto de lei número 023/2021. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 023/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre o projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. neste momento eu vou ater-me apenas na questão do crédito especial. Porque agora, daqui a pouco, nós vamos votar o 024, que está correlacionado ao 023, não é isso? Sim. E o importante desse projeto, quando a gente olha o desenho para a abertura do crédito especial, ele fala para a gente observar os artigos 41, 42 e 43 da Lei 4.320, lá de 1964. Tá. É claro que a análise técnica, não precisamos nem ficar batendo muito, né? Como se fosse chover no molhado, não dá importância. Não é isso? Mas a análise técnica desses artigos. Eu fui lá dar uma olhada. O que falam esses três artigos da Lei 4.320? O 41. Quais são os créditos adicionais? São os especiais, que é o que nós estamos aqui trabalhando, os extraordinários e os suplementares. Suplementares aqueles que existem, que já existe a dotação, mas ela não está sendo suficiente para cumprimento do serviço. Trocando em miúdos num palavreado mais fácil. Os especiais, criação. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando uma dotação orçamentária inexistente no orçamento de 2021. E os extraordinários em situação de calamidade pública e assim por diante. Situações intempestivas, em casos de guerra e assim por diante. O que fala o 42? Os créditos suplementares e especiais precisam de lei específica, que é o que nós estamos fazendo. O projeto de lei chega para nós, se nós autorizarmos, torna lei. E aí eles são abertos pelo Executivo Municipal através de decreto. Quando a gente olha lá na CESPRO, decretos municipais, nós vamos encontrar vários decretos referentes principalmente a créditos suplementares. Porque aí, nesse caso, eles não vão precisar da nossa alçada, porque já está aprovado no orçamento. E que fala o 43, o artigo 43? Abertura dos créditos suplementares e especiais precisa de recurso disponível. Ou seja, nós não podemos aprovar só o projeto de lei 023, autorizando a abertura do crédito especial. E a fonte de recurso para ele? É o projeto de lei 024. Só que tem uma questão importante. Muito vai chegar para a gente analisar as contas da administração pública, e lá sempre vem certa ressalva. Abertura de crédito sem dotação. Só que também, às vezes, o crédito não é executado. Nesse caso, não infringe em pecado, se assim eu posso dizer, da administração pública. O que não pode ocorrer é abertura e execução do crédito sem ter a dotação. E como que é a fonte de recurso disso? Superávit financeiro, o excesso de arrecadação, né? Por exemplo, emenda parlamentar que chega e o município não estava esperando, e os provenientes de excesso de arrecadação e anulação parcial ou total de dotações e operações de crédito autorizadas em lei, que é o nosso caso. A gente está autorizando, vai autorizar a operação de crédito interna em lei, que é a tal da OCID. Ou seja, em resumo, é o que traz esses três artigos da Lei 4.320, lá de 1964. Por isso, da composição, da confecção dos dois projetos para tramitar simultaneamente. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Só lembrando que a lei já vai para 57 anos. Bem lembrado.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 023/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 023/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginado? Sim. O projeto de lei número 023/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 024/2021. Projeto de lei número 024/2021. Altera a lei número 2221, de 16 de outubro de 2018 e das outras disposições. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Artigo 1º da Lei nº 2221, 16 de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 1.500.000, no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento destinado às obras de qualificação viárias do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, nos bairros Vem Morar Melhor 1 e Vem Morar Melhor 2, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º da Lei nº 2.221, de 16 de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica o município autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irretratável, a modo solvendo as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha e parágrafo 3º, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-lo, cumprimentados pela receita tributária estabelecida no artigo 156, nos termos do artigo 167, do inciso 4º, todos da Constituição Federal. Artigo 3º da Lei nº 2.221, de 16 de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito e que se refere a esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em crédito adicionais, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2001, observando o seguinte dotação orçamentária: órgão executivo, unidade, departamento de obras, viação e serviços públicos urbanos, função, urbanismo, subfunção, estrutura urbana, programa, desenvolvimento urbano, projeto de atividade, obras de qualificação viárias no município do Cinti, natureza de despesa, obras e instalações, fonte, operação de crédito interna, destinação dos recursos, operação de crédito interna, R$ 1.500.000. Artigo 4º. Permanece inalteradas as demais disposições da Lei nº
2221, de 16 de outubro de 2018. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 16 de março de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativo. Tem a presente proposição o intuito de alterar a Lei número 2221, de 16 de outubro de 2018, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, para custear as obras e qualificação viárias nos bairros Vem Morar 1 e Vem Morar 2. Justifica o presente projeto de lei o fato de que, quando foi elaborada a Lei número 2221, o programa federal que iria efetuar o financiamento das obras era do Ministério das Cidades. Avança a cidade, mobilidade urbana. Ocorre que agora o município está conseguindo o financiamento através do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Também do governo federal. Assim, faz-se necessária adequação na lei para que o município possa continuar com os trâmites para conseguir os recursos para esta obra tão importante e esperada em nosso município. Também está se alterando o artigo 2º e o artigo 2º e o artigo 3º da lei em questão para atender às solicitações efetuadas pela Caixa Econômica Federal. E, pois, com imensa satisfação que encaminha o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 024/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Bom, a gente deve lembrar aqui pelo nosso regimento. Eu uso esse expediente, pelo menos. Nós votamos em 2 turnos e agora que eu me ative a uma questão que o próprio projeto traz quando ele fala do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, vamos lá no projeto. Primeiro eu vou... Em síntese, fala o projeto de alteração. Quando nós aprovamos a legislatura anterior, os vereadores lá da legislatura anterior aprovaram essa operação de crédito, essa OSINT, lá em 2018, o valor é o mesmo. E a gente, aqui no caso, a gente deve também ater-se que é até R$ 1.500.000. E qual que era o programa? O programa era do Ministério das Cidades, o programa Avançar Cidades e Mobilidade Urbana. Era um outro programa. Hoje, né, que nós estamos aqui trabalhando em primeiro turno, é o FINISA, que é o mesmo programa que financiou o asfaltamento parcial de Bueno Brandão a Munhoz. Em síntese é isso. Está trocando o programa de financiamento. Sai do Avançar Cidades, Mobilidade Urbana e vai para o FINISA. Muda alguma coisa também do artigo 2º. Né? Não muda muito, mas tem ali alguma mudança. Inclui ali, ele retira o parágrafo 4º do artigo 167, que está na lei lá de 2018. Inclui ali também a linha B, parágrafo 3º. Inclui depois da linha B, ele inclui o parágrafo 3º. E outros recursos que, com idêntica finalidade, possam substituir esses recursos. Em síntese, em resumo, é isso. Só que o que agora eu me ative aqui, e eu fiquei um pouco preocupado, e aí é uma lei de responsabilidade fiscal, e a gente deve lembrar
Aí eu não sei se estou tendo um erro da minha parte de interpretação ou estou preocupado à toa. Mas nós devemos lembrar que recentemente foi aprovado um empréstimo de 1.600.000 para a aquisição de maquinário. Nós estamos aprovando aqui, não importa se a palavra até nesse caso, porque o teto é 1.500.000. Então nós estamos trabalhando num quadrimestre 3.100.000 reais de empréstimo. Então, o que fala o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal? Que está mencionado no próprio artigo 3º do projeto de lei em comenta. Se nós olharmos em cima do quadro, o próprio projeto de lei traz. Se a dívida consolidada de um ente da federação, no caso o município, ultrapassar o respectivo limite legal ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes. Ou seja, nós estamos no primeiro quadrimestre. Ele termina agora em abril. Né? Reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. Esse é o parágrafo 1º do artigo 31. Inciso 1. Estará proibido de realizar a operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvada as para pagamento de dívida mobiliária. Inciso 2. Obterá resultado primário necessário à recondução do limite da dívida, promovendo, entre outras, a limitação de empenho. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para o retorno da dívida, e enquanto perdurar o excesso, o ente fica impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Transferências voluntárias, não transferências obrigatórias. Tem essa diferença aí. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano de mandato do chefe do Poder Executivo. Nesse caso, não se aplica. O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que têm ultrapassado os limites da dívida consolidada imobiliária. Ou seja, como eu não tinha atido nesse caso, e o que talvez aqui seja uma preocupação desproporcional, descabida de minha parte, principalmente pelo parágrafo 2º, e pela importância do projeto, vou votar a favor em primeiro turno e vou pedir para o Valdir dar uma consultada. Nós temos aí, né, mais uns dias pela frente, e aí eu analiso, pelo menos de minha parte, para o segundo turno. Porque eu não tinha me atido nessa questão do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei é extremamente importante, a gente tem que ter muita observância nela. Obrigado, senhor presidente. Eu queria solicitar ao nobre vereador Antônio Francisco Eleodoro que assuma essa cadeira para que eu possa fazer o uso da palavra por 1 minuto. Boa noite aos nobres vereadores, boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Esses dois projetos, o 24 iremos votar e o 23 acabamos de votar, ele coloca na lei do orçamento do município para depois a Câmara poder aprovar o 024, que é o valor necessário para a execução de um programa do Bem Morar 1 e Bem Morar 2, que são as benfeitorias para um terreno de propriedade da prefeitura, para a construção das casas, né, de futuras pessoas que vão residir nesse local. Então eu preciso, como o nobre vereador Antônio Marcos disse, o vereador, depois na lei de responsabilidade fiscal, concordo plenamente, só que se não colocar na lei de responsabilidade fiscal o próprio nome da fala. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere essa lei deverão ser consignados como receita no orçamento. Isso. Né? Em créditos adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar número 101/2001, observando a seguinte dotação. O que é a Lei 101/2001? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Isso. Agora, no
considerações aqui, que esses valores votados pela Câmara, eles vão poder proporcionar mobilidade urbana com a execução de 6 ruas distribuídas em 2 bairros interligados, denominados Bem Morar Melhor 1 e 2, composto por 100 lotes, onde se edificarão moradias de caráter social no município de Brandão. Serão beneficiados da possibilidade aproximadamente 600 pessoas. Com esse empreendimento, as obras interligarão os novos bairros à malha viária já existente no município, proporcionando uma maior facilidade de deslocamento das pessoas. Né? E com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano do município. E também a composição desse investimento, dessa obra, consistirá em pavimentação nova, microdrenagem, sinalização viária, calçadas com acessibilidade, rede de abastecimento de água, rede coletor de esgotamento sanitário, medidas de moderação de tráfego, drenagem de águas pluviais, iluminação pública ao longo das vias. Então, são o que esse dinheiro poderá ser colocado e aonde será colocado. Né? Esse comentário é baseado na leitura desses 2 projetos, que já, desde a aquisição do terreno, ali é um local destinado para esse fim, né? E hoje a Câmara dará aqui o seu voto, né? Para que isso possa ser melhorado para as pessoas que vão habitar aquele local lá, futuramente. Né? Então eu agradeço aos nossos vereadores, às redes sociais, às pessoas que estão nos assistindo, e muito obrigado. Por favor, Senhor presidente, por gentileza, um pequeno espaço. Eu quero aqui fazer um pequeno estendimento do que eu tinha falado, que eu mencionei o artigo 31. E, na verdade, o projeto de lei fala o artigo 32. Tá. Mas aí, errando, eu acabei, por vias tortuosas, acertando também. O que fala o artigo 32? O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive de empresas por ele controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu preço fundamentando em parecer técnico e jurídico, demonstrando a relação de custo-benefício, interesse econômico e social da operação e o atendimento às seguintes condições. Aí nós vamos lá no inciso 2. Não é isso? Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação. É o que nós estamos fazendo aqui. Não é isso? Exceto no caso de operações por antecipação de receita. Não é o caso. Nós não estamos antecipando receita, nós estamos autorizando uma nova receita. Não é por isso que o caput do artigo fala lá, inclusão como receita ou crédito adicional. Só que quando a gente olha o caput do artigo 32, verificaram os limites para a inclusão ou a tomada de empréstimo. Aí revolta lá no nosso artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só deixar uma coisa, agora voltando, saindo um pouquinho da base técnica, por que nós tivemos que ter nome de 2 bairros? Porque quando nós aprovamos em 2018, a legislação lá não permitia que tivesse, era no máximo, 50 lotes por bairro. Por isso que são 100 lotes e dividiu-se em 2 de 50 para poder enquadrar-se na época naquele programa lá do Avançar Cidades do Ministério das Cidades. Se eu não me engano, são 100 lotes no total. Não é isso? O senhor pode me corrigir, por gentileza, se eu estiver aí equivocado. Não é? Por isso que eu venho morar melhor 1 e venho morar melhor 2. Essa é uma área de 33 mil metros quadrados e mais alguma coisa lá. Obrigado, senhor presidente. eu agradeço. Senhor vereador, por favor, eu faço a cadeira. Convido para voltar à mesa o Joaquim de Santos Assis.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 024/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 024/2021. Projeto de lei número 024/2021, primeiro turno. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Como vota o vereador Antônio Marques Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. O projeto de lei número 024/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da moção número 003/2021 dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim Assis dos Santos e Leandro Ribeiro Reginato. A presidência da Câmara Municipal de Bueno Brandão e os vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato querem que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Almeida Lodi, ocorrido no dia 21 de março de 2021, no município de Boa Esperança, Minas Gerais. Requer ainda que, da decisão da Casa, se deu conhecimento à família enlutada, na pessoa de seu filho, senhor Sálvio Marcos Lodi, residente na rua Benjamin Constant, número 198, nesta cidade. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 28 dias do mês de março de 2021. Vereador Joaquim Assis dos Santos, presidente da Câmara Municipal, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa e vereador Leandro Ribeiro Reginato. Em votação em turno único, a indicação número 003/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovada por unanimidade. Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 025/2021 e o projeto de lei número 028/2021, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final dos projetos de lei número 025/2021 e 028/2021. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2021. Algum vereador ou vereador gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 028/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 028/2021. Algum vereador gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 028/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 028/2021.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.